final da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gloriosíssimo príncipe das milícias celestiais, arcanjo São Miguel, defende-nos nas batalhas contra todas as potências das trevas e sua malícia espiritual. Vem em ajuda dos homens criados por Deus, à sua imagem e semelhança, resgatados por alto preço da tirania do demônio. Tu és venerado pela Igreja como seu guardião e patrono, e a ti o Senhor confiou as almas que um dia ocuparão as sedes celestiais. Roga, pois, ao Deus da paz, para que esmague Satanás sob os seus pés, a fim de que não possa seguir escravizando os homens e ferindo a Igreja. Apresenta ao Altíssimo tuas orações como se fossem nossas, para que desçam agora mesmo sobre nós as divinas misericórdias do Senhor, e tu possas acorrentar o dragão, a antiga serpente, Satanás, e assim, acorrentado, lançá-lo aos abismos, onde não mais possa oprimir os filhos de Deus, seduzir as suas almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tobias capítulo 4, versículos 21, na Bíblia, tradução da CNBB. Tobias capítulo 4, versículo 23, na Bíblia, tradução da Ave Maria. E para ajudar, vou ler nas duas Bíblias, tá certo? Então, primeiro aqui na Bíblia, tradução da CNBB. Não receies, filho, pelo fato de termos ficado pobres. Terás muitos bens. Terás muitos bens, se fores temente a Deus e te mantiveres afastado de todo pecado, agindo sempre bem na presença do Senhor teu Deus. Leio de novo aqui na Bíblia, tradução da CNBB. Não receies, não tenhas medo, filho, pelo fato de termos ficado pobres. Terás muitos bens se fores temente a Deus e te mantiveres afastado de todo o pecado, agindo sempre bem na presença do Senhor Deus. Uma palavra de Deus para todos aqueles que estão enfrentando dívidas ou que se encontram empobrecidos atualmente, passando necessidade material, vivendo com o limite. Na Bíblia, Ave Maria diz assim: procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitarmos todo pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Para você ver, é a mesma palavra, mas a maneira como é traduzida do original, do hebraico, do aramaico, do grego, a Bíblia, né? Do grego, do latim, não é? A maneira como é traduzida ilumina de forma diferente a mesma verdade. Quando a palavra diz aqui, olha, procura viver sem cuidados, significa viver sem aquela preocupação que nos arrasta para a angústia, que nos leva ao desalento. Tem uma preocupação que desanima a gente de qualquer coisa. Olha, um dia de preocupação
é mais pesado do que um dia no cabo da enxada debaixo do sol quente. 1000 vezes roçar um mato duro do que levar para a cama a preocupação de um dia inteiro. Sabe, porque tem cansaço que descansa e tem cansaço que esmaga, como nós oramos aqui na oração a São Miguel Arcanjo, pedindo a Deus que esmague Satanás debaixo dos pés de São Miguel Arcanjo. Existe uma força que é esmagadora para a nossa libertação, mas existe também uma força, às vezes esmagadora sobre nós, que é uma opressão. E por isso, este conselho que Tobit dá ao seu filho Tobias, é o conselho que o Espírito Santo escolheu dar a nós nesta manhã. Deus proveu esta palavra para mim e para você nesta manhã, para nos iluminar, para nos responder. E olha, ontem orando, o Senhor me deu esta palavra. Mas só agora, quando eu cheguei aqui no Sorrindo para a Vida, eu vi a palavra, a direção, né, espiritual para este dia, que o Senhor nosso Deus deu à nossa equipe, que está pelas palavras de São João Crisóstomo, que diz: o homem mais poderoso é o que reza. Por que o homem mais poderoso é o que reza? Porque ele se faz participante do poder de Deus. Você sabe o que é ser participante do poder de Deus? É tomar parte desse poder. É entender que parte do poder de Deus está comigo. O Senhor me deu. Há uma parte que me toca. Há uma parte que toca para você do poder de Deus quando você reza. O homem mais poderoso do mundo, a mulher mais poderosa, é a mulher que reza, porque ela se faz participante do poder de Deus, ou seja, toma emprestado o poder que é de Deus para fazer o que vai fazer. Eu e você precisamos fazer como Tobias, aconselhado pelo seu pai. Tudo fazer na força de Deus. Tudo fazer com o poder do Espírito Santo. E como é que a gente realiza isso? Do jeito que ele explicou aqui, olha. Não receies, não te perturbes, não fique cheio de cuidados. O que é cuidado? É muita preocupação, está cuidando de tudo. Você já viu que tem gente que não tem sossego? Que a pessoa tem 1000 cuidados e quando você desocupa, ela arruma mais uma coisa para ela cuidar. Tem gente que não sabe descansar. Sabe, você se ocupar é bom, mas você viver sobrecarregado é péssimo. E a palavra de Deus que nos manda trabalhar também nos manda descansar. A palavra de Deus que nos manda ser empenhados também nos manda ser equilibrados, ter medida, porque por excesso de trabalho também se morre. Não é? Tem pessoas que não sabem temperar a vida, são trabalhadoras, são honestas, mas elas não têm um dia de descanso na semana, trabalham de domingo a domingo. A pessoa não tira um dia para agradecer aquele que a ela deu tudo. É claro que isso é uma descompensação, você não encontrar um dia na semana para você agradecer a Deus que deu a você o dom da vida, que te dá força, que te dá alegria. Não é de se estranhar que a pessoa esteja triste, doente, desanimada, sem forças. Você não descansa, você não dorme, você não reza. Assim como o sono é para o corpo o descanso que nos refaz, a oração é para a alma o descanso que a refaz. Durante o sono, nosso corpo adormece. Na oração, nossa alma descansa vigiando. No sono que nós tanto precisamos na cama, nós fechamos os olhos. Na oração, nossos olhos se abrem. Que pena quando uma pessoa não entendeu o que é o poder da oração que Tobit está entregando ao seu filho como uma herança. Você percebeu que é uma herança? É um testamento?
É um testamento. Tobit está passando para o seu filho a verdadeira riqueza, a maior de todas as riquezas, a fonte de toda a riqueza. Quem é pobre tem esta riqueza, pobre não permanecerá. E aqui, de novo eu lhe digo, não estou fazendo aqui apologia à teologia da prosperidade, com a qual eu não concordo, porque tem uma teologia da prosperidade que é tudo em função de dinheiro. A pessoa quer ficar rica materialmente nesse mundo. Gente, há uma grande responsabilidade em acumular dinheiro nesse mundo, uma grande responsabilidade, porque quando você tem mais do que você pode usar, significa que você está com algo que talvez você não devesse estar em benefício próprio. O que te excede, que não é para o seu sustento, que não é para a sua necessidade, que foi conquistado com o suor do seu rosto, é fruto da sua capacidade, tem mais de dom de Deus do que de conquista sua. Tem conquista sua, mas tem dom de Deus. Então, se eu não preciso tanto, eu preciso me perguntar por que Deus me confiou aquela riqueza. E com aquela riqueza, eu preciso entender que eu sou um herdeiro, mas também sou um administrador. Eu preciso fazê-la render para o céu, para a vida eterna, fazendo o bem ao máximo possível de pessoas que eu posso. Se você é rico e não sabe partilhar, se você é rico e não sabe fazer o bem, você é pobre, você é o mais miserável das criaturas. E às vezes nós temos muitos irmãos que são cristãos e estão atrás do acúmulo de riquezas. E com você, quando chega perto da pessoa, ela não partilha. É para ela. E quando você fala dela ajudar, ela diz, o outro tem que pedalar e tem que correr atrás como eu corri e chegar aonde eu cheguei. Vai com calma, meu amigo, porque a cada um lhe será pedido conta segundo a sua capacidade. E olha, não é uma nem duas palavras, o Senhor muitas vezes na Sagrada Escritura nos diz que Ele constituiu-nos administradores dos seus bens, e que quando Ele voltar, Ele vai perguntar o que cada um fez com aquilo que lhe foi confiado. Então, me choca quando eu vejo alguém usar a Bíblia, a palavra de Deus, e até esse momento que nós temos midiático, em que as redes sociais são tão fáceis para todos, para o próprio enriquecimento. Então eu não estou falando desse tipo de prosperidade, não. Estou falando da prosperidade que é verdadeira, de uma riqueza que ultrapassa o dinheiro, uma riqueza que comporta saúde, que comporta alegria, que comporta felicidade, que comporta equilíbrio. Porque se você viver para trabalhar, para você ter muito dinheiro, e tudo que você vai ter é dinheiro, você não é pobre, você é miserável. Tão pobre que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. O que vai ser do seu dinheiro se você perder a saúde? Que dinheiro pode comprar de volta o amor da sua família? Que dinheiro nesse mundo é capaz de comprar um amigo? Dinheiro compra escravo, dinheiro compra cúmplice, dinheiro compra bandido, dinheiro pode comprar sexo, pode comprar sua entrada num lugar, pode comprar glamour, pode comprar atenção, mas não compra amor e não compra amizade. Diz a palavra de Deus que quem quiser comprar o amor de alguém em troca de dinheiro vai ganhar o desprezo da pessoa. Olha, quanto casamento que foi uma verdadeira desgraça, um desastre, porque nunca chegou a constituir um sacramento de matrimônio, porque era um comércio, era um consórcio, troca, compra e venda. A pessoa casou com a outra por causa do dinheiro. Que alegria pode ter um homem nessa vida, ou uma mulher nessa vida, sabendo que se ela não tivesse dinheiro, o seu companheiro o abandonaria, ou a sua companheira o abandonaria. Não casou com você, casou com o dinheiro.
Isso é miserável. Mas a palavra de Deus está nos ensinando o segredo da verdadeira prosperidade, que significa você ter o suficiente para você viver com dignidade, com felicidade. Não é só o dinheiro contadinho não, gente. É o dinheiro para você fazer uma festinha, para você passear, para você conhecer o mundo até. Mas para você fazer o bem para as pessoas. É dinheiro para você ter, é uma provisãozinha para a sua velhice, porque é sábio a gente também administrar em favor dos dias difíceis o que Deus nos dá agora. Deus cuida de nós a cada dia, mas também nos deu inteligência para administrar o que Ele nos confia hoje. Então, vale sim a pena, é o suficiente para ter uma vida digna hoje, prover sim alguma coisa do seu futuro e partilhar. Porque é triste uma pessoa que não sabe partilhar. Porque a vida é feita de partilha. Nós partilhamos alegrias, nós partilhamos sonhos, nós partilhamos momentos. O sonho que você sonha sozinho é um pesadelo. É uma ilusão. Que um dia se corrompe em tristeza. Então, a verdadeira alegria está na partilha. Então, Tobit vira para o seu filho e diz: não tenhas receio das dificuldades que nós passamos e por termos ficado pobres. Terás muitos bens, meu filho. Terás muitos bens. E aqui ele está falando de bem material, tá? Terás muitos bens, se, tem condição, se fores temente a Deus, te mantiveres afastado de todo pecado, agindo sempre bem na presença do Senhor teu Deus. Se fores temente a Deus, porque uma pessoa temente a Deus, ela corrige a própria vida. Se afastares de todo pecado, começa a levar a sério a sua vida, a agir com responsabilidade, para de se drogar, para de encher a cara na cachaça, para de ficar gastando dinheiro com porcaria, conserta a sua maneira de comer. Onde é que está isso aí, Márcio? Ser temente a Deus, porque quem teme a Deus não envenena o próprio corpo comendo porcaria. Começa a comer comida de verdade, se dê descanso, porque a palavra começa dizendo para a gente não, como é que está aqui? Viver sem cuidados. Pare de ficar se atormentando e se cansando inutilmente. Tenha hora para dormir, tenha hora para acordar, trabalhe, tenha tempo com as pessoas que você ama, com a sua família, tenha tempo para a sua mulher, tenha tempo para os seus filhos. Corte esses desperdícios de tempo com gente que não merece a sua companhia, com gente que só está arrastando você para o buraco. Comece a viver honestamente, a trabalhar para pagar as suas dívidas. Você entrou em dívida? Agora o que você vai ter que fazer? Não vai viver trabalhando feito um louco, mas nesse tempo aí sim, você vai ter que dar uma pedalada. Vai ter que dobrar a carga horária, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, vai ter que ser criativo. Ter uma segunda renda, uma terceira renda, para você quitar as suas dívidas, se livrar de juros, se livrar de multa. E você vai ver que você vai adquirir uma disciplina que será abençoada por Deus e vai tornar você uma pessoa próspera, não só no sentido material, mas a sua vida dentro de casa vai melhorar, os seus relacionamentos serão melhores, as pessoas vão te respeitar mais, você vai descobrir tesouros dentro de você que você não sabia que tinha, você vai descobrir potencialidades, dons, capacidades que você não acreditava que você possuía, colocando a sua vida em ordem segundo Deus. Então, terás muitos bens, se fores temente a Deus, se te mantiveres afastado de todo pecado, agindo sempre bem na presença do Senhor. Eu gostaria de pegar essa última partezinha, na presença do Senhor. Aqui está a dobradiça que liga esta palavra com esta direção. O homem mais poderoso é o que reza. Nós poderíamos dizer, o homem mais poderoso é o que se mantém na presença do Senhor. Porque toma emprestado para fazer o que for
toma emprestado o poder que é de Deus. Quem reza faz um trabalho humano com uma força divina. Por que quem reza dá conta daquilo que quem não reza não dá? Porque como ser humano, nós só podemos dar conta do que é humano, e olhe lá. Tem coisas que são humanamente possíveis, mas que ultrapassam as nossas forças. Não ultrapassa de um outro, mas a nossa ultrapassa. Então tem coisas que, humanamente falando, são muito difíceis para alguns e impossíveis para outros, humanamente falando. Mas não quando você toma consigo a força de Deus. Porque aí você vai enfrentar uma dificuldade natural com uma força sobrenatural. E você vai enfrentar uma dificuldade humana com um poder divino. Quando você reza. A oração, gente, ela não é um recurso terapêutico, não é uma técnica psicológica. Não é uma maneira de eu me enganar, me dizendo que se eu rezo, eu sou uma pessoa boa. Não é uma automotivação que eu faço em quarto fechado, em vez de falar comigo, falando com Deus, ou com um ser supremo, ou com uma força cósmica. Não, a oração não é isso. Oração não é um recurso terapêutico do qual a gente possa dispor como se fosse uma técnica. Não é? Porque tem muita técnica de mentalização hoje em dia. Você vai lá, você pensa, você se motiva. Tem gente que diz, quando você acordar de manhã cedo, vai na frente do espelho e fala assim para você, né? Tá, já viu? E tem uns videozinhos que é muito engraçado da gente ver. Às vezes são muito ridículos, gente. A pessoa pulando e gritando e dando soco no ar. Só na pele, não entra no coração. Se você fez, tomara que você não tenha gravado, porque você, quando assistir, vai ficar com vergonha desse negócio. Isso daí não desce, deleta. Isso não desce na alma. Tem muita gente mexendo com isso, porque emociona ali na hora, dá uma vibração ali na hora, cria uma histeria coletiva. Você acha que o negócio está pegando mesmo porque o outro do lado está emocionado, está chorando, está gritando. Dá uma semana, é que nem droga. Na hora você estava lá em cima, toda droga, cachaça, tudo que é entorpecente é assim. Certos remédios, estimulantes, primeiro te joga lá em cima. Quando passa o efeito, você desce mais baixo do que você estava. Teve muita gente que foi fazer esses cursos, na hora, depois ficou pior do que estava. Porque falta alma nisso daí. Se você não puser Deus, você vai topar com uma barreira da sua fraqueza. Então não é uma tecnicazinha. A oração cura porque nos une a Deus. A oração cura porque nos coloca na presença do Senhor. A oração é em nós uma força capaz de vencer até mesmo as doenças do corpo, as doenças da alma, as doenças espirituais, porque ela nos une a Deus e nos faz tomar naquela batalha, em nosso favor, o poder que é de Deus. Deus é o verdadeiro médico que sabe curar toda e qualquer enfermidade. Tem doenças que nós não sabemos curar. Tem doenças que os psiquiatras não sabem curar. A mente humana é um mistério para o ser humano. Os médicos, gente, fazem o melhor que podem, mas muitas vezes vão às apalpadelas, tateando no escuro, para ver se acha um caminho. Quantos médicos sofrem junto com o paciente, porque não tem o que fazer, é tentativa, erro e acerto. Tentou, acertou, graças a Deus, errou, vamos tentar de novo. Enquanto isso, a pessoa sofre, gasta dinheiro e não tem resposta. Não é esse o retrato da hemorroísta que diz, há 12 anos sofria com hemorragia, tinha gastado todo o dinheiro com os médicos e a situação dela, em vez de se curar, de melhorar, só piorava. Quanta gente ao ler esta passagem chorou, porque viu ali o retrato da própria vida. Repito então, Deus é o verdadeiro médico que sabe curar toda e qualquer enfermidade. E na oração nós nos entregamos a Deus com as nossas feridas. Nós nos derramamos na presença do Senhor. Nós abrimos o que na nossa vida está apodrecido
está enfermo, está gangrenando, está na escuridão. Nós abrimos diante de Deus a nossa verdade, não é? Ou pelo menos aquilo que estava escondido dentro de nós. A oração traz à tona o que estava guardado, escondido até de Deus. E para que nós fazemos isso? Para que, apresentando a Ele as doenças que nós guardamos dentro de nós, nós possamos readquirir a saúde, como o médico, e Ele cura, como o médico que na cruz fez Ele mesmo, pessoalmente, a experiência das feridas. Jesus experimentou as feridas na cruz, não só as feridas do corpo, mas as feridas do coração. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser traído por gente que manifestava a Ele gesto de carinho. Ele foi entregue aos seus adversários com um beijo do amigo dele. Um amigo chegou disfarçando, faceiro. Oi, mestre. Falso, né? Oi, amigo. Oi, amiga. Beijinho de um lado, beijinho de outro. E estava entregando a morte aquele que só tinha feito bem a ele. Jesus experimentou o que é ser traído. Jesus experimentou o que é ser abandonado. Márcio, eu dei a vida por essas pessoas. Na hora que eu precisava, fugiu todo mundo. De quem é essa frase? Sua ou de Jesus? Eu dei a vida para todo mundo. E na hora que eu precisava, fugiu todo mundo. Quem ficou aos pés de Jesus? Algumas poucas mulheres, entre elas a sua mãe, e um dos seus discípulos, que era mais um garoto, uma criança, do que um homem, João. Olha, João, do ponto de vista humano, era tão insignificante que ninguém mexeu com ele quando ele estava aos pés da cruz. Os outros não puderam chegar lá. Os soldados olharam para João, isso aí é igual a mulher, que eles não davam valores, né? Valor à mulher, a mulher não contava, a palavra da mulher não tinha peso, e palavra de menino também não. Deixa. Foi o que ficou aos pés da cruz de Jesus. Então, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é perder tudo, até a roupa do seu corpo. Ele sabe o que é ser esmagado. Ele sabe o que é depressão, gente. Se você me perguntar, Márcio, mas Jesus teve depressão? Teve, ele teve sim. Foi curado, mas ele teve. Onde é que está isso? No Monte das Oliveiras ele ficou tão deprimido que ele chorou sangue, suou sangue. A depressão que você tem já chegou a esse ponto de você chorar sangue, de você suar sangue? A dele chegou. Ele disse, está lá escrito, a minha alma está triste de morte. O que é a depressão, gente, senão aquela experiência que a gente faz de uma tristeza que a gente quer morrer. A gente quer morrer de tristeza. Não é porque a gente quer morrer para acabar com a tristeza. Quem sabe a morte tira da gente essa dor. Jesus chegou a esse ponto. Ele experimentou as nossas feridas, então ninguém melhor do que Ele sabe como nos curar. Tudo que você está passando, Ele já palmilhou esse caminho antes de você. E deixou para nós o segredo para a gente se libertar. A oração perseverante em pouco tempo cura a gente por dentro. A oração perseverante. Márcio, eu estou enfermo no meu coração. Não tem outro remédio. A oração perseverante pode conseguir para você o que muitos remédios não têm conseguido. Eu não estou aqui mandando ninguém abandonar os remédios, porque também a palavra de Deus tem uma direção para isso e diz que quem não obedece ao médico peca. Então, se o seu médico recomendou a você a medicação, é agradável a Deus que você tome essa medicação, porque Ele também nos cura por meio da medicação. Mas quem disse a você que esse é o único caminho? Por que a medicação você não soma a sua oração perseverante? Quantos testemunhos eu recebi aqui, nós recebemos no Sorrindo para a Vida, de pessoas que se levantaram do mais fundo do poço.
Olha, uns anos atrás, um amigo, ele se tornou um amigo para mim. Ele quis me fazer um presente a mim e aos meus filhos e à minha esposa. Porque ele tinha me dito, ele falou: Márcio, eu estava numa depressão tão profunda que remédio não fazia efeito, eu não conseguia me levantar. Foi o sorrindo para a vida todos os dias que me pôs de pé. E hoje eu estou de pé, estou firme. Foi a primeira vez que ele me escreveu: você não me conhece, nunca ouviu falar de mim, mas eu queria dar esse presente aqui a você, a sua esposa, seus filhos. Não é um pagamento, é uma gratidão a Deus por aquilo que você foi nesse momento da minha vida. E a situação grave que aquele homem enfrentava. Foi tão forte o que ele experimentou de Deus que ele transbordou em gratidão. Então veja, a oração perseverante, em pouco tempo ela corrige a pessoa por dentro, ela cura o seu espírito, ela cura a pessoa da tendência que ela tem para o pecado, da tendência que ela tem para a tristeza, da tendência que ela tem para a depravação. Você não vai conseguir vencer as suas desordens sem você rezar, não vai conseguir. Eu gostaria de dizer para você que você vai, mas você não vai. Mas com a oração, olha o detalhe, perseverante, em pouco tempo você vai ver sua vida se endireitar. Porque ninguém reza e continua no erro, gente. A oração vai pondo a gente no caminho, vai iluminando a gente. E a oração é um escudo contra a tristeza e o desânimo. Uma pessoa que reza, ela vai se protegendo, a tristeza não entra dentro dela. Todo mundo que desanima é porque primeiro deixou a oração. Antes de desanimar, a pessoa deixa a oração. Olha, eu vou falar como se fosse eu, para não ofender ninguém. Às vezes eu sou tão sem vergonha, igual esses doentes que só tomam remédio até melhorar. Melhorou, ele para antes de terminar. A pessoa pega antibiótico para tomar, toma antibiótico até melhorar, não toma antibiótico até onde o médico mandou. Aí, em vez de ficar curado, fortalece a bactéria que está nele. Aí a bactéria volta com toda a força. Aí aquele antibiótico não serve mais, porque a bactéria aquele antibiótico não faz mais nem cócega na bactéria. Porque em vez dela morrer, para ela valeu. O que não mata engorda. Ela ficou bombadona, poderosa. Aí vai no médico para pedir um outro antibiótico. Quanta gente começou a tomar remédio para a cabeça. Aí um pouquinho que melhora, tira, sem sequer falar com o médico. E às vezes a pessoa tem crises até que leva a pessoa a desejar o suicídio, ou até a tentar o suicídio. E tem gente que faz igualzinho na oração. Tem gente que está no pior momento da sua vida, reza até ter uma melhorazinha. Melhorou, nem lembra quem é Deus. E aí bate o desânimo, e a pessoa fala: mas eu tinha me voltado para Deus, eu estava orando. Você parou. E aí a tristeza entrou, o desânimo entrou. Agora, a oração com a palavra de Deus, sobretudo com os salmos, a oração com a palavra de Deus faz com que cessem essas forças que operam contra nós. Põe limite à ação da tentação na nossa vida. A oração com a palavra de Deus. Márcio, eu não sei rezar com a palavra de Deus. Pega os salmos, vai lá nos salmos, porque os salmos são orações. Vai lendo os salmos que você vai encontrar algum que vai rezar exatamente o que você está vivendo. Como esta palavra que nós pegamos aqui, ela não é um salmo, mas ela reza exatamente o que muita gente está vivendo hoje. E a oração que nós fazemos com a palavra de Deus acalma até o corpo da gente, faz cessar a agitação do nosso corpo. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu escutei a pessoa falar assim: eu sofria com insônia, comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida na reprise à noite. Gente, eu nem consigo chegar até o final, eu durmo. Aí tem sempre um engraçadinho que ri e diz assim: é porque estava chato. Não. Desculpa. Porque às vezes o Sorrindo para a Vida, ele não é chato, ele é um incômodo para quem escuta. Porque mexe em coisa que a pessoa não quer ouvir. Por que a pessoa dorme? Porque cessa a agitação do corpo.
por meio da oração. A oração gera mansidão e bondade. A oração provoca alegria e gratidão. Uma pessoa que reza é uma pessoa que se deixa tocar. É uma pessoa que permite que os outros cheguem perto dela. Quem não reza é feroz, gente. Feroz. Você já viu que a palavra feroz e ferida nasceram do mesmo radical? Feroz é aquele que fere. Quem não reza está sempre ferindo as pessoas. A oração faz a gente ser bom. É impossível que uma pessoa que reze seja má. Quem reza pode até fazer maldade, mas faz por distração, faz no momento de nervoso e logo volta atrás. Quem não reza cultiva maldade no coração. A oração traz alegria. Então não tem desculpa a gente ser triste quando a gente não reza. E a oração traz gratidão para o coração da gente. Nesse dia de hoje eu desejo ardentemente que você reze. E digo isso para mim também, porque basta que a pessoa persevere na oração e tente rezar sempre. Pode até ser que ela não consiga rezar, mas que ela tente. O fato de você tentar, Deus leva em conta de oração. Para aqueles que têm muita dificuldade, vou falar agora porque senão depois eu esqueço. Você tem muita dificuldade de rezar, você fala, Márcio, eu não consigo perseverar. Então dou uma dica para você, um livrinho pequenininho, baratíssimo, deve estar quase de graça, nesse saldão aí, de 60%, deve estar de graça, entende? Se chama 30 minutos para mudar o seu dia. 30 minutos. Se vai mudar o seu dia, e mudando o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de depois de amanhã, mudando os dias, vai mudar a sua vida. Se vai mudar a sua vida, você acha que 30 minutos é um preço alto para se pagar? Basta que a pessoa persevere na oração, e se ela não consegue, mas pelo menos ela tente rezar sempre, só que tem que ser sempre. Tente rezar sempre, para que tudo nela seja curado, independentemente de suas próprias forças para enfrentar os vícios, para enfrentar as paixões. Mas eu não tenho força de enfrentar o álcool, não tem problema. Começa a tentar a rezar. De tentar você vai conseguir, e de conseguir você será curado, você vai ser libertado do álcool, você vai ser libertado da droga. Você que está me ouvindo, meu querido, e tem tanta pena de ter entrado na droga, você vai ser curado da droga, porque é uma cura também. Você vai ser libertado deste mal que te atormenta, você vai ser curada, minha querida, dessa tendência de traição. Você vai ter força para seguir com a sua vida. Você, mãezinha querida, que está lutando contra esse sentimento de rejeição, porque você olha para o seu filho e você acha que você não ama, você não consegue amar, por causa de tudo que você viveu. Essa gravidez veio e você não esperava, você sofreu nessa gravidez e entrou essa rejeição dentro de você, e você vive com remorso, porque você ama o seu filho, mas você não tem sentimento pelo seu filho. Você vai ser curada. Você que quer engravidar, você vai alcançar essa graça pelo poder da oração. Você que quer restaurar seu matrimônio, pela força de Deus, você vai conseguir essa graça. Você tem fé? Você acredita? Quem acredita, diga eu creio. Eu creio. E diga de maneira que você escute a sua voz, diga eu creio. Eu creio e vou fazer, eu vou recorrer a Deus. Mas a oração só obtém êxito quando você faz o que o Tobit mandou ao filho. O que o Tobit mandou o filho fazer? Que ele vigiasse sobre o seu coração e estivesse pronto para combater o pecado. A oração só encontra êxito, só cumpre o seu objetivo quando a pessoa que reza vigia. Não tem problema se você cair, mas você está tentando não cair, você está vigiando sobre o seu coração e você está pronto para combater o pecado. Quando você faz isso, que saiam de baixo, que você está chegando. Quando você faz isso, você vai ver o mar se abrir à sua frente, porque antes de você vem Deus. A oração põe Deus na frente do que você está fazendo e do que você está vivendo. Quem crê? Eu creio. Diga, eu creio. Eu creio.
Eu digo amém. Amém. Obrigado, Senhor.